Olá, boa noite. Eu sou a Karina. Hoje nós vamos conversar sobre interpretação de texto a partir dos poemas de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1901, então já tem, mais de 100 anos que ela nasceu, né? Ela foi professora, estudou no Instituto de Educação do Rio. E com apenas 18 anos, ela publicou a sua primeira obra, que foi Espectros. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Gostaria muito que vocês assistissem os vídeos do YouTube. Esse vídeo aí, ele fala sobre um pouquinho da vida dela, né? Que quando a gente fala da vida, né, de alguém, a gente está falando sobre... A gente chama isso de biografia, então a gente vai estar falando sobre ela, quando ela nasceu, quem eram os pais, onde ela morou, com quem ela casou, todos os livros e prêmios, os livros que ela escreveu, os prêmios que ela ganhou, isso tudo. Então eu queria muito que vocês assistissem. Nessa aula, eu vou primeiro apresentar alguns poemas dela, vou ler para vocês. Depois, ao final da aula, vocês vão ter acesso a 5 questões, que eu queria que vocês relessem os poemas e respondessem essas 5 questões. E no finalzinho mesmo dessa apresentação, tem um outro vídeo, que é de um poema dela também, e que é muito interessante, que tem animação, né? Dá para você entrar bastante lá no clima do poema. E essa é a Cecília Meirelles. Essa aí é a pessoa, né, a poeta de quem nós estamos falando. O primeiro poema é A Bailarina. Vamos ler então? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina, ela quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, a gente está falando aqui de todos os sonhos, né, que vocês provavelmente têm, tudo que a gente fica pensando lá durante o dia, a gente brinca, a gente tem vários pensamentos, e depois a gente, né, deita e descansa a nossa própria imaginação, né, descansa com a gente. Agora, esse segundo poema, Uma Palmada Bem Dada. Ele também é para a gente pensar, né, nessa questão da infância, da gente enquanto criança, de tudo que a gente tem, né, no nosso coração, da forma que a gente pensa, na nossa imaginação. Eu vou ler então para vocês. É a menina manhosa que não gosta da rosa, que não quer a borboleta porque é amarela e preta, que não quer maçã nem pera porque tem gosto de cera, porque não toma leite porque lhe parece azeite, que mingau não toma porque é mesmo goma, que não almoça nem janta porque cansa a garganta, que tem medo do gato e também do rato e também do cão e também do ladrão, que não calça meia porque dentro tem areia, que não toma banho frio porque sente arrepio, porque não toma banho quente porque calor sente, que a unha não corta porque fica sempre torta, que não escova os dentes porque ficam dormentes, que não quer dormir cedo porque sente imenso medo, que também tarde não dorme porque sente um medo enorme, que não quer festa nem beijo, nem doce nem queijo. Ó, a menina levada, quer uma palmada bem dada, pra quem não quer nada. Então, aqui ela tá falando, né, que a gente acaba
às vezes, querendo tanta coisa, ao mesmo tempo não querendo nada, né? A gente acaba, isso não tá bom, isso também não tá bom, isso também não tá bom, isso também não tá bom. E eu vou trazer lá no final para vocês um exercício para a gente pensar sobre isso, né? Será que realmente nada tá bom? Ou é a forma que a gente está olhando para as coisas? E também para a gente pensar sobre esse final aí, né? Que fala de uma palmada bem dada. Como eu falei, isso aqui já tem mais de 100 anos, então a gente não pode mais falar isso, né? A gente não pode mais bater na criança, nem nada disso. As crianças, elas têm que ser protegidas, né? Agora, esse é muito legal, que é ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo eu fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor, ou isto ou aquilo. Então, assim, aqui a gente está falando, né, de coisas que são contrárias, né, ou que uma coisa você não consegue fazer uma coisa junto com a outra, mas ao mesmo tempo você sempre fica se questionando, né? Será que eu quero isso? Será que eu quero aquilo? Será que eu vou comprar lá minha balinha ou eu vou guardar o dinheirinho para comprar uma outra coisa, né? Mais para frente? Será que eu quero que esteja sol para eu ir para a praia ou tudo bem se chover para eu poder dormir e descansar, né? E aí, quero, né, que vocês assistam esse vídeo no YouTube, que ele tem as figurinhas, é bem legal pra gente pensar, né, sobre essa poesia e esse poema da Cecília Meirelles. E por fim, eu queria aqui separar, né, vamos separar em 3 grupos a turma, e eu queria que vocês colocassem um ritmo no poema Bailarina. Vamos voltar lá no poema? Então, assim, o ritmo que vocês gostarem. Vamos ver. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. E por aí vai. E vocês vão colocar esse ritmo nesse poema e vão gravar essa musiquinha. E, na verdade, se não tiver como gravar, vocês podem cantar, né, no nosso próximo encontro. O que vocês acham? Então, essa aí é a nossa grande poetisa, Cecília Meirelles. Ela sempre defendeu muito a educação. Ela contribuiu muito e criou uma primeira biblioteca para criança, né, que a gente chama de literatura infantil, quando é para criança. Então, acho que vai ser bem bacana. Vocês vão fazer os exercícios e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. A Cecília Meirelles, ela é de uma época, né, que quando a gente pensa assim no poema, na poesia, vamos analisar esse aqui. Vamos ver qual que a gente pode analisar. Esse aqui, uma palmada bem dada. Não, vamos analisar esse outro aqui. Ou isto ou aquilo. Ela é de uma época, vocês vão estudar isso, né,
mais a fundo lá na frente, né? Lá no 9º ano, 1º ano, nas aulas de literatura. E o modernismo, a gente chama de modernismo, né? Todo o movimento lá da literatura, para quê? Para que algumas mudanças fossem feitas, né, na estrutura, no próprio desenvolvimento da literatura. Então, assim, a Cecília Meirelles, ela é de uma parte que a gente chama de poesias de 30, em que o que eles defendiam, ela e outros poetas que vocês vão estudar alguns também. Estudavam não, a proposta deles era que os versos, esses versos aí, ou se tem chuva ou se tem sol, cadê? Que eles fossem livres, porque até então tinha que estar tudo rimado. E aí a gente vê que não tem a rima, né? A rima é quando você vai concordando, por exemplo, aqui a gente tem a rima. Essa menina, tão pequenina, quer ser bailarina, né? Todas as palavrinhas, elas terminam da mesma forma, na e na. Então, a gente está rimando. E eles defendiam que não, que a gente precisava ser mais livre para escrever. Então, vocês podem ver nisso uma palmada bem dada, que ela não tem... Às vezes, ela até coloca rima, mas não é uma regra. Ela altera isso, né? Outra coisa que eles colocavam também era a questão de humor, para a gente poder ver, né, e viver a vida e a arte, a poesia de uma forma mais leve. A questão da métrica do poema, que não precisa lá ter a mesma quantidade de sílabas, que a gente pode ser um pouquinho mais livre, né? A ideia da Cecília Meirelles e de todos esses poetas era que a gente sentisse a poesia, né? Que a gente fosse livre para escrever tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, eu queria que vocês fossem muito livres quando vocês, né, forem fazer a atividade aí que a gente está propondo, que é a de colocar uma musiquinha lá no poema. Então, assim, lê o poema, vê como é que você sente esse poema e que vocês sejam livres para gravar esse poema. E que também não deixem de assistir o que eu passei, que foi essa animaçãozinha, né? O poema Ou Isto ou Aquilo, com as referências, né? O sol, a chuva, e aparece lá a figura, isso tudo ajuda a gente a entender e interpretar esses poemas. Então, é muito importante que vocês façam isso, né? E eu vou enviar, né, essa apresentação para vocês. Quero muito que vocês assistam os vídeos. E se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, mais algum outro poema, é também muito interessante, né? Porque esses são alguns dos poemas que eu escolhi. Então, são poemas com os quais eu me identifiquei, né? Eu, Karina. Mas é importante que vocês também pensem e sintam e se identifiquem com esses poemas. Tudo bem? Então, seria isso. Muito obrigada. Que todos fiquem bem. E eu tô sempre disponível para qualquer dúvida. Seria muito legal se vocês conseguissem gravar um áudiozinho, né, com a musiquinha cantada. E quando a gente voltar no presencial, a gente canta junto, tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada.